Nesta aula estudaremos sobre o corte rebatido. Às vezes, durante o desenvolvimento de um projeto, nos deparamos com peças que possuem detalhes que não estão no mesmo plano de corte, dificultando a representação do mesmo. Para representar estes detalhes em uma vista de corte, utilizamos um tipo específico de corte para esta finalidade. O corte rebatido pode ser representado em duas situações, em peças cilíndricas ou em peças com formatos complexos. No caso da peça cilíndrica, como é o caso desta outra polia aqui, nós temos a seguinte situação. Eu tenho aqui o plano de corte AA, onde nós representamos um dos eixos dessa polia em corte, porém o outro aqui não existe, ou seja, ele está representado em um plano diferente do corte. Para representar um corte rebatido, o que é feito? Eu pego um desses eixos e rotaciono ele até que ele coincida com o plano de corte. Desta forma, a representação do corte AA, aqui que é o corte rebatido no plano AA, ficaria desta forma, e não com uma parte só do eixo aqui sendo representada deste raio, porque aí a representação acaba se tornando difícil de ser feita no desenho, onde será exigido cálculos para definir o comprimento daquela parte da peça, e por aí vai. Então, para o corte rebatido em peças cilíndricas, nós efetuamos a rotação do detalhe que não coincide com o plano de corte. Já para as peças que possuem um formato mais complexo, nós também realizamos a rotação do detalhe que está fora do plano de corte para que nós possamos representar mais facilmente a peça. Como podemos visualizar aqui, eu tenho um corpo principal, onde eu defini o meu plano de corte ao longo deste corpo principal da peça. Mas tenho ainda um corpo aqui que está inclinado em relação ao restante da peça. E eu quero representar esse corpo aqui em corte. Eu poderia perfeitamente utilizar o corte em desvio, onde eu utilizaria o plano de corte daqui para cá. Porém, a representação desse tipo de corte ficaria prejudicada. Primeiro porque esta furação não seria representada corretamente, ou seja, ficaria uma deformação na dimensão dessa furação na minha vista em corte, e aqui também ficaria difícil identificar o comprimento real deste outro corpo que compõe a peça. Então, nesse caso, eu utilizei um plano de corte que passa ao longo do corpo principal. Peguei esse detalhe aqui, que está fora do plano de corte, rotacionei até atingir o plano de corte e represento a peça aí sim em corte total. Como posso visualizar aqui, onde eu tenho o corpo principal da peça sendo representado corretamente em corte e a minha parte aqui do corpo secundário da peça sendo representado também no comprimento real do mesmo, no mesmo plano do corte que eu utilizei. E assim vimos nesta aula sobre o corte rebatido, onde detalhes que não estão no mesmo plano de corte utilizado na representação da peça podem ser rotacionados até que coincidam com esse plano de corte, facilitando assim a representação da peça no projeto.